Glória a Deus. Quero nesta noite maravilhosa cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra da parte de Deus ao seu coração, você que nos ouve através dessa live. Compartilhe, querido, esta live e esta palavra, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar de maneira grande ao seu coração. Você que está aí no seu lar, na sala, na cozinha, no seu trabalho, nesse momento aí descansando, eu quero lhe trazer uma palavra poderosa da parte de Deus. Nos acompanhe também no YouTube, Reverendo Rosenilton Souza. Aí você entra e recebe essas mensagens da parte de Deus. Vamos falar nesta noite acerca de amor, querido. A Bíblia nos revela que o amor é a rainha de todas as virtudes. E nós observamos que toda a trajetória de Jesus e tudo que Jesus conquistou até chegar no madeiro e consumar no madeiro foi através do amor, foi provando o amor, foi ensinando para as pessoas que estavam dominados pelo pecado e pela maldade que o amor sempre foi a rainha de todas as virtudes. E o amor é um sinal, é uma virtude de Deus que supera tudo. Eu quero pregar nesta noite sobre um tema, Lucas capítulo 10, no versículo 37. O tema é: não amamos só de palavras. Diz assim a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí neste momento e reflita comigo na palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus e disse: e descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram-se e, espancando-se, retiraram-se, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Preste atenção, querido, na dimensão da profecia da palavra de Deus. Jesus estava agora ali na Galileia, ali evangeliza na Galileia, em Pereira, em Cafarnaum, em Naim, na Judeia. E onde Jesus ele passava, onde Jesus ele parava para pregar, aonde Jesus ele parava, sempre estava Jesus acompanhado de uma grande multidão. E por que será que Jesus sempre atraía a multidão? E por que será que sempre Jesus atraía e no meio daquela multidão existia pessoas de várias etnias, existia pessoas que eram mestres das sinagogas, existia grandes autoridades, existia grandes magistrados, fariseus, seduceus, ensino, zelotes, existia pessoas nobres, pessoas pobres no meio daquela multidão, existia pessoas de todas as linhagens, de todos os povoados, estavam aglomerados no meio daquela multidão, querendo ouvir o que Jesus pregava, querendo ouvir o sermão de Jesus, querendo ouvir a palavra que saía da boca de Jesus, que era uma palavra que contagiava, era uma palavra que envolvia, era uma palavra que tratava de amor, uma palavra
que trazia o pecador, uma palavra que envolvia o pecador, que aproximava o pecador, que aproximava as pessoas de Jesus. Era uma palavra poderosa que quem ouvia no meio daquela multidão chorava, quem ouvia no meio daquela multidão se compadecia, quem ouvia no meio daquela multidão queria ouvir cada vez mais, queria se alimentar cada vez mais. E tudo aquilo que Jesus ensinava e pregava, ele terminava nos seus sermões falando acerca de amor. E Jesus agora é censurado por uma autoridade que estava ali no meio daquela multidão falando acerca de amor. Ele disse: como mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu sabe o que está escrito na lei? Ele disse: eu sei o que está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a justiça e de toda a lei, e o próximo como a ti mesmo. Eu entendo, eu conheço um pouco acerca da lei. E Jesus agora, ele olha para aquela multidão e para aquele homem e diz: fala acerca de amor, acerca da lei. Então eu vou te contar uma história. De Jerusalém para Jericó desceu um certo homem que descia para a feira para comercializar, e de repente alguns salteadores tomam no meio do caminho, espancam aquele homem, deixam quase que morto ali no meio do caminho, e ele some no meio daquela cidade. Aquele homem fica ali naquele lugar, e de repente desce agora um sacerdote. E o sacerdote observa aquele homem, percebe que aquele homem não era de Jericó, percebeu que não era da linhagem daquela cidade, nem se vestia como pessoas daquela cidade. Ele olhou para aquele homem, não fez caso daquela situação, não parou para acudir aquele homem, para mostrar o amor que ele mesmo pregava ali dentro do santuário. A Bíblia diz que ele não se compadeceu daquela situação, ele passou de largo e não quis se comprometer com aquela situação, com aquilo que ele viu com seus olhos. E olhe para a sociedade, olhe para o tempo que nós estamos vivendo de hoje. Olhe para esta situação agora, que os países que se ajoelharam diante da situação de um vírus que tem matado milhares e milhares de pessoas, tudo dentro desta situação tem um sentido. Hoje Deus quer que nós venhamos valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que estão ao nosso derredor, valorizar os vizinhos, valorizar as pessoas próximas de nós. Que muitas pessoas que se dizem cristão, adeptos de alguma religião, não conseguem praticar o amor que a palavra de Deus ela pede que venhamos praticar. Muitos pastores, missionários, muitos evangelistas, muitos que se titulam alguma coisa, que prega a palavra e não vive na sua vida. Falamos de amor, mas não praticamos, não amamos as pessoas. Falamos de lealdade, também não somos leais àquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Falamos de humildade, mas não somos humildes. Falamos de muitas coisas dentro, em cima de nossos altares. Quando pregamos, discussamos, estudamos e pregamos a palavra até com autoridade, mas não vivemos muitas das vezes aquilo que nós pregamos, ensinamos as pessoas a viver. Jesus não somente estava ensinando aquela multidão acerca de amor, como também tirando dúvida daquela autoridade que censurava Jesus acerca do amor,
porque eles mesmos não praticavam amor, eles mesmos não saíam para fazer contribuição financeira, ajudar o órfão, ajudar a viúva. Você falava de amor da boca para fora, mas o coração verdadeiramente estava distante daquilo que é a verdade, como se trata do amor de Cristo Jesus. O sacerdote naquela época era um homem que conhecia acerca de religião, que pregava acerca de religião, que vivia dentro do santuário falando acerca de verdade, acerca de lealdade, mas na hora de praticar não praticava. E Jesus agora, ele propõe esta parábola para mostrar para aquela multidão uma forma comparativa, para mostrar para aquela multidão que não devemos somente agir de palavra, devemos amar. Ele disse: amai os vossos inimigos, amai ao próximo como a ti mesmo. O sacerdote não fez caso daquele homem, ele não parou naquele momento para se compadecer daquele homem, ajudá-lo, tomá-lo pelas mãos, porque era para ter feito tal coisa, tal ação, porque ele pregava, ele vivia a palavra de Deus. Será que praticamos de forma correta a palavra de Deus, o amor de Deus? Ou será que nós amamos só de palavras? Observamos aqui no Brasil, em seus 25 estados, e outros países, como Haiti, que foi sacudido, como a Venezuela, aqui faz fronteira no estado de Pacaraima com Venezuela, e muitos estrangeiros entravam aqui no Brasil, e quem estendeu as mãos mais uma vez para ajudar os estrangeiros que entravam aqui dentro do Brasil, foi a maior parte, foi os católicos, a maior parte foi as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não estão dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, pregando nos altares, na chuva, falando acerca do amor de Deus. A maior parte das pessoas que ajudaram os estrangeiros que vieram de fora foi as pessoas que não eram conhecidas pela Bíblia como cristão, que era para praticar o amor, não praticou, querido. O sacerdote observou aquela situação, passou de largo. E agora desce um levita que era auxiliar do sacerdote do templo, que hoje é o obreiro. Ele observou aquela situação, ele viu aquele homem ferido e percebeu que também aquele homem não era de Jericó e não tinha certo, não se vestia como uma pessoa de linhagem daquele lugar. Ele também não se compadeceu daquela situação, ele passou de longe, porque era para ele ter feito bem, era para ele ter acudido, era para ele ter ajudado aquele homem, e também não fez caso da situação. É o que está acontecendo, amado, hoje. E muitas famílias dependendo de um rancho, muitas famílias dependendo de uma ajuda, muitas igrejas pregam amor, pregam a verdade. Muitas pessoas entram no mistério, pula no mistério, sapateia no mistério, dança, rodopeia no mistério, mas não pratica a palavra de Deus, que é para praticar o amor ao próximo. Na hora de ajudar, não ajuda. Na hora de praticar as obras, não pratica. Fica somente de palavras vazias. E agora desceu uma terceira personagem de origem, era samaritano, conhecido
conhecido pelo judeu como um povo de origem pagã, que adorava deuses estranhos. A Bíblia diz que aquele samaritano, ao ver aquele homem machucado, aquele homem ferido, ele parou a sua carruagem, foi em direção daquele homem, esquecendo. Ele não queria saber se era de Jerusalém, de Jericó, de que cidade pertencia, de que viagem pertencia. O amor que ele expressou foi comparado ao amor de Cristo Jesus, chegando no madeiro e consumando no madeiro, e apagando ali, pagando uma dívida, e abriu-se uma porta de salvação, nos amando, como diz o Evangelho de João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele samaritano representa uma tipologia de Deus. Ele não olhou para as vestes, ele não olhou para a altura, para a cor, ele não fez exceção, ele olhou para aquele homem com olhar de amor. É com este olhar que nós temos que olhar para as pessoas, para o pecador, para o mendigo, para a prostituta, para o leproso, para o desprezado, para os drogados, para aqueles que estão presos. É com este amor que nós temos que olhar para essas pessoas. Não devemos amar somente de palavras, mas de obras. É o que Deus quer da igreja. Hoje muitas autoridades como pastores se aproveitam da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, para extorquir as pessoas, sacudir as pessoas de cabeça para baixo, para tirar até o último tostão do seu bolso. Isso não é o Evangelho que Jesus ensinou. O Evangelho que Jesus ensinou é amar o nosso próximo com palavras da parte de Deus e ajudar com as obras também, pois as pessoas necessitam de uma palavra de vida, de uma palavra de fé, de uma palavra que transforma, de uma palavra que não julga, de uma palavra que não condena, de uma palavra que não faz decepção, de uma palavra que não faz parede. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo hoje? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que não conseguimos respeitar uns aos outros, que não conseguimos ajudar uns aos outros, que não conseguimos viver o que Jesus nos ensinou. Não amemos só de palavra, mas de obras também, querido. Quantos pastores que não saem de dentro da sua igreja, da sua casa, nunca entrou numa área vermelha, no hospital, num presídio, numa instituição para pregar a palavra de Deus, e quando sobe nos altares fala acerca de amor, mas não vive o amor de Deus na sua vida. Aquele homem colocou nos seus ombros, levou para uma hospedaria e colocou naquele lugar e disse: cuidai deste moço, e deixou uma porção de prata para pagar a dívida. Ele disse: não der, quando eu voltar de viagem eu pago o que for devido, mas cuidai deste homem. É desta maneira que devemos viver em nossa vida a palavra e o Evangelho de Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, diz o apóstolo João.
Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, assim: permaneça agora estes três, a fé e a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor, disse o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 João capítulo 4, versículo 8, ele disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele diz: acima de tudo, porém, revestível do amor, que é o elo perfeito de Deus para com o seu povo. É o amor de Cristo Jesus para conosco, querido. Que Deus assim abençoe a você que nos ouve, a você que nos acompanha aí no Face, no YouTube. Entre e se inscreva, reverendo Rosenildo Souza, e compartilhe também essa live, que Deus Ele possa de maneira grande invadir o teu coração e possa mudar todo o destino do teu ministério e a tua história. Eu quero profetizar na tua vida agora. Eu quero orar por você agora que está enfermo, que está passando por um momento difícil em família, no casamento. Quero profetizar neste momento na sua vida em nome de Jesus. Senhor, neste momento maravilhoso, Pai, entra neste lar, meu Pai, nesse casamento, na vida deste homem, desta mulher. Eu profetizo a restauração, eu profetizo o milagre, a cura, a libertação. Quebra as algemas, Senhor, toda a obra do inimigo, Pai, e derrama sobre a vida de cada um deles a tua bênção e a tua vitória, de maneira grande, em nome de Jesus. Repito mais uma vez: o amor é a rainha de todas as virtudes. O maior mandamento que Deus Ele deixou para nós, a igreja, amado, resumindo em 3: amai a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus assim o abençoe a todos em nome de Jesus, e que venhamos viver este amor de Deus e praticar esse amor de Deus no nosso cotidiano em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.